Bom dia, pessoal. O assunto de hoje é teste de hipótese, tá? Então vamos ver com quem a gente trabalha esse tema, né? Então, para começar, estamos usando o livro do Larson, né, que vocês já estão acostumados a pegar na biblioteca Pearson, né? Aqui você tem o capítulo 7, a gente está indo da página 293 até a página dos 326, tá bom? Para que a gente usa isso? Então, por exemplo, você tem aqui uma moto, tem aqui o valor médio apresentado pela FIP e você quer pôr a teste isso. Quer dizer, será que o valor médio é mesmo esse? Então, como que você poderia fazer isso? Tá? Você entra, por exemplo, no site do Webmotors, né? Eu entrei aqui no dia 18, né, 18 de setembro, peguei todos os casos que apareciam do mesmo modelo e do mesmo ano. Então, eu consegui uma amostra com 15 elementos, tá? E o valor médio de 31 mil. Será que com esses valores, né? Quer dizer, com esse valor médio, com esse tamanho de amostra, eu consigo refutar aquela afirmação da FIP de que o valor médio é de 29.289, tá? Então é isso que a gente vai estar discutindo, tá? Hoje. Vou tentar responder, né, se a gente conseguiria refutar, por exemplo, o valor apresentado pela tabela FIP, tá ok? Então vamos lá, né? Você vai começar apresentando uma hipótese, ao mesmo tempo que você tem a hipótese, você vai ter negação dela. Então, na verdade, quando você faz uma hipótese, você tem também uma outra hipótese que é chamada de hipótese alternativa. Tá? E aí, o que acontece é o seguinte: se você apresenta na hipótese zero, né, nula, né, ou sub-zero, né, aqui o sinal de menor ou igual, na alternativa vai entrar justamente o complemento dela, o sinal do maior. Se na hipótese nula aparece maior ou igual, na alternativa vai aparecer o sinal do menor. Se apareceu igual, na alternativa vai aparecer o diferente. Ou seja, você sempre tem, né, a oposição, o complemento. Tá? E aqui você tem como você traduz, né, do português para a linguagem matemática, tanto para a sua hipótese nula, como para a sua hipótese alternativa. Tá? Então, você também pode elaborar um teste de hipóteses, né, que vai tratar, por exemplo, ou do desvio padrão ou da variância, mas a gente só vai tratar, né, quando o parâmetro for o valor médio. Tá ok? Lá no livro você encontra os outros testes. Bem, quando você faz um teste de hipótese, né, você vai partir da hipótese nula, você vai considerar como verdadeira. Né? E no final do teste, você tem duas decisões. Ou você vai rejeitar, né, ou você falha em rejeitar. Então, são duas possibilidades que você vai ter aí. Né? Então, você pode ter dois tipos de erro. Né? Um é você rejeitar a hipótese, né? A hipótese nula e ela ser verdadeira. Tá? Então, esse é o erro do tipo 1. Né? O erro tipo 2 ocorre se a hipótese nula não for rejeitada, quando ela deveria ser. Tá? Então, você tem erro tipo 1, quando você rejeita e ela é verdadeira. Tipo 2, quando ela não for rejeitada, mas ela é falsa. Tá bom? Então, vamos pegar aqui um caso. Ele conta a historinha de uma empresa que fabrica um paraquedas. Ele diz que o erro não é maior do que 1%, né? E você vai fazer um teste de hipótese. Tá? Então, você tem que colocar o quê? Qual é a hipótese nula, qual é a hipótese alternativa. E o que seria o erro tipo 1 e tipo 2. Então, vamos lá. Né? Você tem que a probabilidade, né, de falha, ela vai ser o quê? Menor ou igual a 1%. Isso seria o ponto de partida, a hipótese nula. Logo, a hipótese alternativa é de que a probabilidade é maior do que 1%. Então, erro do tipo 1, ele vai ocorrer quando o quê? Você tem a sua hipótese, né? E ela é verdadeira, mas você vai rejeitar, tá? E o erro tipo 2, tá? O erro é maior, mas você falhou em rejeitar, tá ok? Então, o que é pior, né? Que é o item C.
Bem, é o erro ser maior, você falhou em rejeitar, porque aí complicou, né? Você está com um produto que é perigoso, né? Teste de significância. Bem, o teste de significância é a probabilidade máxima permissível para você cometer um erro do tipo 1. E ele vai ser dado pela letra alfa, né? E aí você tem os valores que são normalmente utilizados: 10%, 5%, 1%, né? E ao mesmo tempo que você tem o alfa, você vai ter o beta. Então o beta é a probabilidade de você ter um erro do tipo 2, tá? Ainda que algumas vezes você não consiga determinar o que vem a ser, né, esse valor do beta, tá bom? E o valor de 1 menos beta é chamado poder de teste, né? Então, só definindo aí os termos que podem estar aparecendo, tá? Quando você faz um teste de hipótese, você vai estar verificando um dos parâmetros estatísticos: média, desvio padrão, variância. No caso aqui, a gente está tratando somente do valor médio, tá bom? E eh, se você tiver uma amostra com um número maior ou igual a 30 elementos, então você vai fazer baseado naquela distribuição normal Z que a gente já tem estudado. Se você tiver uma amostra de menor do que 30 elementos, aí você vai usar a distribuição de antedistudent, tá bom? Bem, passando então aqui agora para os tipos de teste. Bem, basicamente, você tem três tipos de testes. Você vai olhar para a sua hipótese alternativa e vai ver se aparece ali, por exemplo, o sinal de menos. Se aparecer o sinal de menos, o teste que você vai fazer é o chamado teste unicaudal à esquerda. Você vai trabalhar com a área, né, que aparece aqui na região, né, da parte esquerda da sua distribuição. Se você tiver um símbolo de maior, você vai trabalhar com o outro lado. E se você tiver, né, a igualdade, aí você vai trabalhar com as duas caudas, com as duas extremidades aqui da sua distribuição, tá? Então, aqui é importante essa parte aqui para saber o tipo de teste. Então, veja, vamos aqui identificar a natureza de um teste de hipótese. Por exemplo, uma universidade publica que a proporção de seus estudantes que se graduarem em 4 anos é de 82%. Então, veja, você tem aí uma afirmação de igualdade. Então, essa pode ser a sua hipótese nula, né? A probabilidade é de 82%. Logo, a alternativa vai ser diferente disso, né? Como eu estou trabalhando com igualdade, eu vou calcular, vou trabalhar com as duas áreas, né, que eu tenho aqui nas caudas, né, nas extremidades, tá? Segundo exemplo, um fabricante de torneiras anuncia que o índice médio de fluxo de água de certo tipo de torneira é menor que 2,5 galões por minuto. Então, né, ele falou que é menor, tá? Você pode estabelecer, por exemplo, né, na sua hipótese nula, que ele vai ser maior, maior ou igual, e aí a alternativa ficou aquilo que ele tinha afirmado, tá? Então, se você tem aqui, né, olha, a média é menor. Então, você vai trabalhar com essa área aqui. Então, isso aqui vai ser um teste unicaudal à esquerda. Terceiro exemplo. Uma indústria de cereais anuncia que o peso médio dos conteúdos de suas caixas de 20 onças de cereal é mais do que de 20 onças, né? Onça aí é a unidade de massa, tá bom? Então veja, o valor médio é maior do que 20 onças, tá? Aqui na hipótese alternativa. Então você vai estar trabalhando com essa cauda aqui direita, tá bom? Bem, vamos passar para essa outra parte aqui que é de interpretação, tomando uma decisão e interpretando essa. E aí observe o seguinte, né? Quando você faz um teste, você deve tomar uma decisão. E há somente dois resultados possíveis para um teste de hipótese. Ou você rejeita a hipótese nula, ou você falha em rejeitar a hipótese nula, tá? Então, veja só, você tem aqui o seguinte: se você tiver, né, um valor do parâmetro P, né, para chegar a essa conclusão, tá? Você vai comparar com o nível de significância. Então, se esse P for menor ou igual a alfa, você vai rejeitar a sua hipótese. Se esse valor do P for maior do que o alfa, então você vai falhar em rejeitar. São duas decisões possíveis.
Ou você vai rejeitar, ou você falha em rejeitar. E se você rejeita a hipótese nula, né, qual que é a conclusão? Bem, no que tange a hipótese nula, né, é que há uma evidência suficiente para rejeitar a afirmação, né? Agora, se você rejeita a hipótese nula, quer dizer que há uma evidência suficiente para você apoiar a hipótese alternativa. Então, uma implica na outra. Agora, se você falhou ao rejeitar a hipótese nula, quer dizer que não há evidência suficiente para rejeitar a afirmação. Logo, né, não há também evidência suficiente para você apoiar, né, a hipótese alternativa. Né? Essa que é a conclusão. Tá? E aí, você vai ter aqui o seguinte, olha, é apresentado para você um resumo, né, de como você deve trabalhar o teste de hipótese. Então, você vai estabelecer a hipótese nula, a hipótese alternativa. Você vai determinar qual é o nível de significância desse teste, né, aqueles valores padronizados, até porque você vai precisar usar uma tabela que está lá no Moodle, né? Você vai pegar a tabelinha lá no Moodle, que já tem lá pronta, né? E você vai ter, bem, primeiro, a distribuição que você tem é a suposição de que a hipótese nula ela é verdadeira. E o seu teste diz respeito a quê? Aí depende, se ele vai ser o unicaudal à esquerda, unicaudal à direita, bicaudal. Então aí depende, né? Quando a gente fala valor de P, né, é o valor da probabilidade, é a área dessa região que você tem aqui ou da outra, aí depende do tipo de teste. Então, o valor de P seria o quê? Seria a probabilidade. Probabilidade nesse gráfico é dado por área. Então, o que a gente está calculando é a área ou de uma cauda, ou a área da outra, ou a área das duas, se o teste for bicaudal. Né? E aí você vai ver o seguinte, o valor de probabilidade, ou seja, o valor da área, é menor ou é igual o nível de significância? Ah, é menor? É, então você vai rejeitar a hipótese nula. Não, não é, então você vai falhar em rejeitar. Então, isso é o esquema que você tem para trabalhar um teste de hipótese. E aí a gente trabalha em duas situações. A gente está primeiro só vendo teste de hipótese para média, né? Média populacional. Então, poderia ser também para desvio padrão, poderia ser para variância, mas a gente só vai estudar essa parte nesse capítulo. E aí, tem dois casos, né? Quando você tem uma amostra grande ou então uma amostra pequena. Qual que é a diferença? Quando você trabalha com uma amostra grande, você vai usar a distribuição normal, Z reduzida, aquela que tem média 0 e desvio padrão 1. Agora, se você tem uma amostra pequena, você tem que usar a distribuição T de student, né? Essa que é a diferença. Então, vamos começar agora com o caso em que você tem uma amostra grande. Então, o que é a amostra grande para a gente? Quando você tem 30 ou mais elementos nessa sua amostra. Tá? Então, seria isso. Então, de novo, né, qual que é a decisão? Se aquela área, né, que você está pegando para teste, ela for menor que o nível de significância, você vai rejeitar a hipótese nula. Se for maior, você vai falhar em rejeitar, né, a sua hipótese nula. Tá bom? Então, por exemplo, você vai interpretar aqui um valor de probabilidade. Né? Então, você tem que, para o teste de hipótese, o valor de P é 0,0237. Então, qual vai ser a decisão se o nível de significância for? Então, primeiro, 0,05 ou 5%. Ou depois, né, a segunda questão aí, né, o alfa foi igual a 1%. Né? Então, o que você teria, né, nesse caso? Bem, resolvendo, né? 0,02 é menor do que 0,05. Então, nesse caso, você rejeita a hipótese nula. E 0,01, né, vai ser maior. Então, aí, nesse caso, né, você vai falhar em rejeitar. Exemplificando, então, o que é encontrar o valor de probabilidade para o teste de hipótese. Então, você tem três casos, né, unicaudal à esquerda, unicaudal à direita e bicaudal. Então, vamos lá. Pegando um exemplo,
né, que seria unicaudal à esquerda. Então ele coloca aí um enunciado, né, vai fazer o teste de Z, dá o valor, né, e dá o nível de significância. Então o que você teria? Você teria que calcular para esse valor de Z que você tem, né, qual vai ser a área que você tem do menos infinito até ele. Né? E aí você vai achar um determinado valor. Aqui no caso ele está colocando que essa área para esse valor do Z é de 0,01 ou maior que 0,01. Então nesse caso, né, você tem um valor maior e portanto você vai falhar em rejeitar a hipótese nula. Tá? Então isso no caso, né, de você ter um teste unicaudal à esquerda. Bem, quando for bicaudal, então quando que acontece bicaudal? Quando você tem lá na hipótese nula o sinal de igual, né? E portanto na hipótese alternativa o sinal de diferente. Então aí você vai ter que trabalhar com as duas partes, tá? Com as duas caudas. Então, por exemplo, ele fala que o nível de significância é de 5%. Sendo 5%, quer dizer que em cada cauda você vai ter 2,5%, porque 5 é o total, né? Então fica metade para cada cauda, tá? Bem, ele dá o teste aqui do valor do Z, que é de 2,14, né? Então aí você tem aqui que calcular, né? De forma que você vai achar aqui uma área. Ele coloca que o valor dessa área aqui vai ser, né, para 2,14, 0,0162 e portanto, como você tem as duas caudas, você vai multiplicar isso aí por 2, tá? E aí você compara esse valor que você obteve de 0,03 com o valor de 0,05, né? Conclusão: 0,03 é menor que 0,05, então você vai rejeitar a hipótese nula, tá? Bem, e se você rejeita a nula, quer dizer que você aceita a alternativa, tá bom? Bem, então, de novo, né? Como é que isso aí a gente já viu lá atrás? Como é que você vai calcular o valor do Z? Você vai pegar a média amostral, média hipotética que você tem, né? Que é o x barra, tá? E na verdade assim, a média amostral é o x barra, a hipotética seria a populacional que ele apresenta e vai dividir isso aí pelo erro padrão. Então o erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, em que você teria aí que o n é o número de dados que você tem na sua amostra e esse número tem que ser pelo menos igual a 30. Então é aquele z que a gente aprendeu na distribuição normal, tá? Normal reduzida, tá? Então aí você vai fazer o teste Z. E ele apresenta para você, né, um resumão, né, de como você faz esse teste. Né? Então você vai afirmar, você vai calcular qual é o valor do Z, vai calcular a área e vai rejeitar ou não a sua hipótese nula. Tá? Então ele apresenta um resumão, isso é importante você ter em mãos na hora que você vai fazer o seu teste. Tá bom? Então, tem aqui alguns exemplos, tá? Eu proponho que vocês façam esses exemplos, tá bom? E vamos passar aqui para esse próximo ponto, que é regiões de rejeição e valores críticos. Então veja, uma região de rejeição ou região crítica da distribuição amostral é a amplitude de valores para a qual a hipótese nula não é provável. Onde que está isso? Nas caudas, ou numa, ou noutra, ou nas duas. Então, se uma estatística de teste está nessa região, a hipótese nula vai ser rejeitada. Um valor crítico Z0 separa a região de rejeição da de não rejeição. Né? Então é uma outra maneira que você tem de estar pensando, né? Como que você vai fazer o seu teste de hipótese. Tá? Então vamos lá. Tá? Aqui ele está fazendo aqui um roteiro para você estar estabelecendo a região de rejeição. Vamos ver aqui, ó. Encontre o valor crítico, a região de rejeição, para um teste unicaudal à esquerda com um nível de significância de 0,01. Né? Então você teria aqui a tua distribuição, né? Essa área aqui vai ser 0,01 e aí você vai ver qual que é o valor do Z correspondente a essa área de 0,01. Então esse é o valor Z0, é o valor crítico que você tem aqui, tá? Então você achou aqui para menos 2,33. Então aí você tem que lembrar como é que é, né? O gráfico da sua distribuição normal,
que está lá naquele tópico de distribuição normal, que está depois na questão do intervalo de confiança no mesmo tópico também. Então eu acho que deve ter lá no Moodle umas 3 vezes essa tabela. Dá uma verificada, tá? Tá no tópico agora, tópico 9, no 8 e no 7, tá? Isso da distribuição normal, tá bom? Quando você tem o teste bicaudal, né? Então agora ele propõe 0,05 de nível de significância. E lembrando que isso aí vai ter que ser dividido para as duas caudas. Então, cada cauda vai ficar com 2,5%, tá? Então, nesse caso, aí você vai procurar lá o valor do Z crítico, né? Você vai ter aqui 1,96 e aqui menos 1,96. Para você lembrar para o dia a dia, né? Qual que é esse valor? Esse valor é em torno de 2, né? Tá certo? E aqui você tem a discussão que ele coloca, né? De como ele chegou ali analisando a curva, analisando a tabela. Tá bom? Então, vamos lá. Como que você vai tomar a sua decisão? Você tem aqui o valor crítico, você calculou o valor do Z usando aquela expressãozinha que a gente tinha visto no ponto anterior. Deixa eu até voltar nela, né? Que você vai calcular usando essa expressão aqui, ó. Tá? É essa expressão que você vai usar para calcular o seu teste. Você já tem lá o valor crítico Z0 vem da área, né? Vem do nível de significância. Agora, quando você está fazendo o teste, tem que calcular esse aqui, ó. X barra menos o valor, né, da média que você está testando, né, pelo erro padrão. Tá bom? Então vamos lá. Aí você vai ter aqui, né, o teste unicaudal. Unicaudal à esquerda. Então você vai ver aqui o valor. Se ele cair aqui, você vai rejeitar o H0. Se for unicaudal à direita, se ele cair aqui nessa regiãozinha, você vai rejeitar, vai falhar, você vai rejeitar o seu H0. Tá? Se ele cair nessa região que está mais clara, você vai falhar em rejeitar. Tá? E no teste bicaudal, se ele cair ou nessa parte ou nessa outra, então aí você vai rejeitar a hipótese nula e vai falhar em rejeitar se cair aqui no meio. Tá? Então essa é a sua regrinha para você estar analisando. Tá bom? E aí você tem aqui um roteiro de como que você pode estar fazendo então a análise, né, do teste de hipótese a partir de regiões de rejeição e de valores críticos, né? Então, olha, ele coloca aqui o valor do teste, né? O valor do Z0 vem da área, vem do valor do alfa, né? E você vai ter que usar a tabela. Essa tabela está no livro, mas também está diversas vezes lá no Moodle para você. Bem, e quando você tem uma amostra pequena? Bem, primeiro, o que é a amostra pequena? É quando você tem menos de 30 elementos na sua amostra, né? Então você não tem muitos dados, sua amostra é considerada pequena. E aí você não vai poder usar a distribuição normal, né? Você vai ter que usar a distribuição T-de-Student, tá bom? Isso aí está lá a partir da página 319, tá? Então, você vai ter também os 3 tipos de teste, unicaudal à esquerda, unicaudal à direita e bicaudal. Lembrando que quando você tem o teste unicaudal à esquerda e unicaudal à direita, o alfa está de um lado só, então você vai ter o nível de significância toda a área aqui. Então você está falando de 0,05. Então 0,05 é essa parte ou essa outra. Se o teste é bicaudal, você tem que dividir, né, esse valor dos dois lados, né? Então seria isso. Como você tem uma amostra pequena, você vai usar a distribuição T-de-Student, então você tem os graus de liberdade. E o grau de liberdade, que você vai encontrar lá na tabela, ele é o número de dados menos 1. Então, eu estou falando lá que você tem 15 elementos na sua amostra. Graus de liberdade, 14. Você faz 15 menos 1 e tem o valor. Porque isso vai ser importante para você encontrar lá na sua tabela. Só um minutinho, eu vou pegar uma tabela e vou mostrar para você isso. Então, olha, aqui está a tabela que eu coloquei da distribuição T-de-Student, né, que está lá no Moodle. Então, né, é a mesma tabela do intervalo de confiança para o teste unicaudal à direita, à esquerda e bicaudal. A diferença vai ser na hora que você vai ler. Então, aqui você tem nível de confiança, unicaudal,
né, e bicaudal. Então, quando você está falando, né, de unicaudal, vamos imaginar que você tem aqui o nível de confiança, o nível de significância de 0,05%. 0,05 ou 5%. Tá? E aqui você tem o que? Graus de liberdade. Veja, ó, graus de liberdade estão colocados aqui. Tá? Então, nessa situação, por exemplo, vamos imaginar que você tenha, né, voltando lá naquele exemplo que eu estava colocando no começo dessa conversa da moto, você tem na sua amostra 15 valores. 15 valores, então você vai ter 14 graus de liberdade. E eu quero trabalhar com um nível de significância de 0,05. Então, que valor que seria esse? Né? Você vai ter aqui, ó, 1,763. Então, isso seria o valor da área que você vai ter, por exemplo, aqui ou aqui. Né? Lembrando que aqui o valor do T ele vai ser o quê? Vai ser negativo. Então, se eu tiver menos, né, 1,7613 aqui, quer dizer que eu tenho nessa área, né, o 0,05. Tá bom? Então, isso serve para determinar o valor, né, desse T. Tá certo? Tá? Continuando. Então, você tem essa parte aqui, e aí vamos ver. Encontre o valor crítico T0 para um teste unicaudal à esquerda, em que o nível de significância é de 0,05 e N igual a 21. Então, você tem aqui, né, o valor e você quer saber, né, quando o N é igual a 21, qual que vai ser o valor do T0. Tá? Então, espera um pouquinho, deixa eu catar lá a tabela. Então, veja só, ó, aqui eu tenho nível de significância de 0,05, né? Então agora eu tenho que ir atrás, né? Tenho lá no enunciado o valor que é de, deixa eu ver aqui, passando para cá, eu tenho N igual a 21, então eu tenho 20 graus de liberdade. Tá? 20 graus de liberdade e eu estou pegando essa coluna. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 1,7247. Arredondando isso, 1,725. Tá? Vamos ver lá, vamos comparar com o do livro. Então, ó, você vai ter aqui, né, 1,725. E lembrando que como o teste é um teste unicaudal à esquerda, né, então esse valor é um valor negativo. Né? Tá feito. Bem, então, como que você vai achar, né, o seu valor do teste, né, para a média, tá? Então, primeiro, você tem uma amostra que vai ser menor do que 30, não conhece o desvio padrão, né, porque se conhecesse o desvio padrão, você poderia estar trabalhando com a distribuição normal, né? Então, você vai colocar aqui o valor do x barra menos o valor do mi que você está testando dividido pelo erro padrão. Ou seja, você vai usar essa expressão, em que n é o número de dados e os graus de liberdade para você procurar na sua tabela, né, é n menos 1. Tá? Então aí você vai ver o valor do teste. E aí você já tem aquele outro valor lá da área, e aí você vai ver a posição deles e vai decidir o que fazer. Tá? Então, aqui você tem um exemplo, testando o Mi com uma amostra pequena. Então, ele conta a história, né, de um revendedor de carros que fala do preço médio, né, de um carro, né, de pelo menos 23.900. Você suspeita que essa afirmação é incorreta e descobre que uma amostra aleatória de 14 veículos similares tem média de preço de 23 mil. Então, esses 23 mil é o seu X barra, né, o seu 1.000 é 23.900. Tá? E aí, no caso, ele deu inclusive o desvio padrão, né, de 1.100. Mas esse desvio padrão é o da amostra, não é o desvio padrão da sua distribuição. Tá? Então, o desvio padrão da sua amostra, que é de 1.113 unidades monetárias. Há evidências suficientes para rejeitar a afirmação do revendedor com um nível de significância de 0,05? Né? Então vamos lá. Então você vai pegar aqui, você tem a sua hipótese, né, nula, em que essa média é maior ou igual a 23.900, e a hipótese alternativa é de que é menor. Tá? Então, se você conseguir rejeitar a hipótese nula, quer dizer que você provou a hipótese alternativa. Tá? Então você vai ter
o seu teste, está calculando qual é o valor do t, né? O valor do t que você está achando aqui, né, vai ser de menos 3,026. E para você ter aqui a área que corresponde a 5%, né, o valor crítico é de menos 1,7. Então, o seu valor que você calculou, né, de t caiu nessa região. Essa região é a região de rejeição da hipótese nula. Conclusão, você provou a hipótese alternativa de que o valor médio deve ser menor. Tá? Então, está feito aí o seu trabalho. Tá? Interessante, né? Então, agora a gente até poderia voltar depois naquela questão lá da moto que eu estava contando para vocês. Tem aqui alguns exemplos, tem aí esses exercícios, tá? Para você fazer a partir do zero, tá? Se você conseguir acessar a biblioteca Pearson, porque ultimamente estava fora do ar, não sei se está funcionando de novo. Se tiver, tenta fazer. Se não, né? Aquilo que não dá para fazer, não dá para fazer. Se estiver fora do ar, deixa, não precisa fazer essa parte, tá? Voltando à nossa história, né? Você tinha lá o valor da FIP, né? Aqui eu tenho o x barra, que é o valor experimental que eu tenho em função dessa amostra de 15 elementos e, portanto, menor do que 30, então eu tenho que trabalhar com a distribuição T de student, né? E eu vou usar então o teste usando a distribuição T de student, vou pegar um nível de significância de 0,05%, porque eu quero pegar esse valor, isso aí não é um exercício que está no livro, sou eu que estou montando, né? E aí eu vou fazer o teste. Quando eu faço o teste, né, eu tenho aqui o valor T0, que é esse valor de 1,761, e quando eu calculo a partir desse valor, né, eu acho 1,8. Né? Então ele cai na região de rejeição, porque o meu teste é um teste unicaudal à direita. Sendo unicaudal à direita, então a evidência é suficiente para eu rejeitar a afirmação. Conclusão, eu rejeito a hipótese nula e com isso eu consigo provar a hipótese alternativa, quer dizer, de que o preço deve ser maior do que esse. Tá? Ou seja, há evidência suficiente de que o valor médio dessa moto é maior do que 29.289. Tá? Há evidência suficiente. Tá bom? Então eu consegui, né, pelo menos com esse nível de significância. Se eu mudasse o nível de significância para 0,01, eu não ia derrubar isso aqui. Mas para esse valor, né, de 5% eu consigo derrubar. Tá? Pessoal, dá uma lida no capítulo, se estiver funcionando na biblioteca, né? Quer dizer, dá uma lida no capítulo se estiver funcionando na biblioteca. Se estiver funcionando na biblioteca, você também faz o exercício. Se não, vê o vídeo e fica por isso mesmo, tá bom? Tchau, então, até a próxima.